Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Gustavo e eu pretendo apresentar a vocês uma série de vídeos que eu vou chamar de Projeto Análises Clínicas. Antes que eu me esqueça, se inscrevam no canal, deem um like, apertem o sininho para mais notificações e, como muitos outros dizem, bora pro vídeo! Então, gente boa, agora continuando o nosso projeto Análises Clínicas, ainda na parte de infectologia clínica, vamos falar sobre a hepatite E. E para não perder o hábito, a gente vai iniciar com dados cronológicos. Só que vão ser um pouquinho diferentes do que a gente já tem falado, porque os dados que vão ser dispostos aqui eles são um pouco dispersos em relação às suas datas específicas. Então, gente, na década de 50 já se tinha conhecimento de outra forma de hepatite de transmissão entérica devido às características epidemiológicas. Foram observadas num grande surto de hepatite aguda na Somália em 1988, onde um pouco mais que 11 mil indivíduos apresentaram sinais e sintomas, com um total de 146 óbitos, mostrando que existia uma certa letalidade um pouco maior, como se fosse comparado com a hepatite A. Em 1983, um experimento em humanos sabidamente imunes para a hepatite A, em que esses foram deliberadamente infectados após a administração oral de uma mistura de iogurte com um pool de fezes humanos de casos provenientes de um surto epidêmico desta outra forma de hepatite. Esse experimento foi conduzido por Mikhail Balayan, da Academia Russa de Ciências Médicas, em Moscou. Inicialmente, Balayan gostaria de trazer as amostras para Moscou para analisá-las, mas ele não tinha meio para mantê-las refrigeradas. Porém, por outro lado da história, diz que seus supervisores negaram a entrada das amostras no país. Então, para não ficarmos de mal com o Balayan, com a atitude dele em infectar pelo menos umas 19 pessoas que eram que estavam nesse experimento, ele também foi um dos voluntários. E seus esforços não foram em vão, pois, depois de retornar a Moscou, ele teve um quadro de hepatite, ficando gravemente doente. Ao coletar suas próprias amostras de fezes e analisar por microscopia eletrônica, ele observou partículas de 27 a 32 nanômetros, semelhante a de outros experimentos que também foram realizados com macacos sinomólgos. O vírus de Balayan parecia com o vírus da hepatite A, porém não poderia ser, já que Balayan era imune para esta hepatite. Em 1990, Reis e seus colaboradores clonaram o vírus da hepatite E. Entre 1991 e 1992, várias publicações revelaram a organização genômica desse vírus e o isolamento das partículas virais em determinadas espécies animais, sugerindo uma transferência zoonótica. Vamos ver um pouco do agente viral. A partícula viral mede, como eu disse antes, entre 27 a 32 nanômetros de diâmetro. E na microscopia eletrônica, apresenta uma simetria icosaédrica. Possui um RNA como genoma e tem sido classificado como o único membro do gênero Orthoepivírus da família Epiviridae. Já foram identificados 4 genótipos. Enquanto os genótipos 1 e 2 são restritos ao homem e a regiões endêmicas como Ásia, África e México, os genótipos 3 e 4 também são encontrados em uma grande variedade de espécies animais. O genótipo 3 está presente mundialmente em diversos hospedeiros, como suínos, javalis, veados, mangustos e macacos,
E o genótipo 4 é encontrado principalmente na China e no Sudeste Asiático e infecta suínos, javalis e ovelhas. Formas de transmissão. De forma semelhante à hepatite A, as baixas condições de higiene, consumo de frutos do mar cru, parecem serem fatores importantes na transmissão da doença. Porém, diferente da hepatite A, aparentemente a transmissão do vírus da hepatite E necessita um grande inóculo, o que dificulta a transmissão de pessoa para pessoa. Bom, gente, vamos fazer um breve intervalo e nesse tempo eu desafio vocês a darem um like, inscreverem-se no canal e ativar o sininho para novas notificações e principalmente para me deixar um pouco mais feliz. Dados epidemiológicos. Vamos falar um pouquinho da epidemiologia. E vai ser bem pouquinho mesmo, porque o boletim epidemiológico das hepatites virais do Ministério da Saúde de 2021 não fornece dados sobre a hepatite no Brasil. Então, os dados que eu vou apresentar para vocês aqui são de outros estudos. Por exemplo, em 1995, houve um estudo que mostrou que num grupo de mineiros que moravam em condições precárias no Mato Grosso, teve um certo surto de hepatite E. E, em 1997, também foram evidenciados alguns casos na Amazônia brasileira. O quadro clínico da doença. O período de incubação é de cerca de 2 semanas, podendo durar um período maior. De forma parecida com a hepatite A, o vírus da hepatite E é excretado nas fezes na semana que precede os sintomas, diminuindo significativamente após a primeira semana que segue a icterícia. Durante a fase aguda, não há peculiaridades clínicas que permitam diagnosticar a hepatite E sem a sorologia específica, pois o quadro clínico assemelha-se ao de outras hepatites virais. Partindo para o diagnóstico laboratorial. O método laboratorial mais comum é a técnica de ELISA para a pesquisa de anticorpos. E são 2 marcadores apenas. O anti-RAV IgM, que é usado para o diagnóstico de infecção recente, e o anti-RAV IgG, que já é encontrado no início da infecção, com um pico entre 30 a 40 dias após a fase aguda e pode persistir por 14 anos. Há controvérsias quanto à existência da imunidade prolongada. Existem estudos que mostram que os títulos do HIV diminuem progressivamente e isso possibilitaria uma nova infecção após expor-se novamente ao vírus. Já outros autores demonstram que a imunidade é duradoura. A pesquisa do RNA viral nas fezes tem auxiliado no diagnóstico dos casos agudos. Assim como na hepatite A, o HIV pode ser detectado nas fezes cerca de 1 semana antes do início dos sintomas e persiste por mais de 2 semanas. A suspeita diagnóstica do HIV em áreas não endêmicas é baseada na exclusão da hepatite A, B e C, além da exclusão do citomegalovírus e do Epstein-Barr vírus. Chegamos ao perfil sorológico. A dinâmica dos principais marcadores utilizados no diagnóstico da infecção pelo HIV segue os seguintes passos. Logo após a infecção, quando o vírus é contraído pela contaminação fecal-oral, ocorre um leve aumento, porém não significativo, da ALT. 1 semana antes dos sintomas, os vírus já estão presentes nas fezes e, cerca da 2ª semana ou um pouco depois, começa a surgir os anticorpos, tanto IgM quanto IgG, sendo que o pico da ALT com o máximo da IgM culminam o aparecimento dos sinais e sintomas. À medida que a ALT começa a normalizar e em pouco tempo a IgM começa a reduzir, desaparecendo pela 12ª a 13ª semana. E a IgG permanece reativa por vários anos.
Tratamento. Não há um tratamento específico para a hepatite E. Quando ela não é fulminante, a cura ocorre espontaneamente. A conduta ao paciente é semelhante às outras hepatites virais. E, por fim, a profilaxia. A melhoria das condições sanitárias, com acesso à água tratada e esgoto sanitário tratado, é a melhor forma para prevenir a hepatite E. Evitar ingerir produtos crus provindos de áreas endêmicas e que são carentes de saneamento também é uma forma importante de evitar a hepatite E. Há quem diga que o uso de imunoglobulina extraído de soro de indivíduos saudáveis parece ter um certo valor na atenuação de pacientes com complicações por HIV. Porém, são casos muito raros esses de complicações por hepatite E. O anti-HIV IgG neutraliza todos os genótipos. Logo, o desenvolvimento de uma vacina parece viável. Já se fala no desenvolvimento dessa vacina desde o final dos anos 90 e até o momento ela não apareceu. Esse é o meu ponto de vista. Parece que não há interesse pelas indústrias farmacêuticas no desenvolvimento de uma vacina devido a essa hepatite ter uma baixa prevalência mundial e uma alta prevalência em países específicos, como no caso a Índia. E como a resolução da maioria dos casos é a cura, parece então que não há interesse no desenvolvimento de vacina. Bom, gente, agradeço muito pela atenção que vocês tiveram, chegando ao final desse vídeo. Novamente, inscrevam-se no canal, deixem os comentários, sejam eles bons ou não, lógico que prefiro os bons. Façam sugestões sobre assuntos que tiverem interesse, ativem o sininho para novas notificações e até um próximo vídeo e fiquem com Deus.